Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é motivo de alegria estar aqui nesta noite para juntos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Desde já convido a todos, e você que me acompanha em sua casa, que abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, ou epístola, Efésios capítulo 5, verso 7 ao verso 14. Efésios capítulo 5, verso 7 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque eles fazem oculto. Só o referir, isso é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo exortando a igreja de Éfeso, os irmãos que estavam caminhando com Cristo, e tinha uns que estavam querendo voltar às práticas que outrora fazia. Eles foram iluminados pela luz de Cristo, mas estavam querendo andar nas trevas. E o apóstolo Paulo chama a atenção desta igreja, chama a atenção dos irmãos, chama a atenção dos filhos de Deus. E quero trazer nesta noite esta palavra, e explanando aqui para os irmãos, e que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Meus amados irmãos, no verso 1 ao 2, o apóstolo Paulo, ele diz: serdes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele começa aqui no capítulo 5, no verso 1, exortando e dizendo: irmãos, vocês que conhecem agora a palavra, vocês que foram iluminados, vocês que saíram das trevas e agora estão caminhando na luz, siga o exemplo de Deus, seja imitadores de Deus, como filhos amados. Aleluia! Agrade ao vosso Pai, imitando, vendo qual os procedimentos de Deus, porque eu e você estava determinado a morte física e morte espiritual, porque nós andávamos no curso deste mundo nas trevas, mas Deus, ele é rico em amor e misericórdia, e envia o seu Filho, o seu único Filho, para morrer no meu e no teu lugar. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra ou não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, se Deus nos amou, devemos amar a Deus e não voltar novamente às velhas fábulas ou andar nas trevas, porque hoje nós conhecemos a verdade. E ele diz que Cristo, por amor, se sacrificou por nós, se entregou por nós como uma oferta e sacrifício e aroma suave. É isso, meus amados irmãos, que nós devemos também fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque outrora, olha como nós andávamos. Antes de virmos para a luz, nós andávamos assim. Olha o que diz o verso 3 e ao 6. Antes de nós virmos para a luz, como nós andávamos desse jeito? Nós andávamos desse jeito, verso 3. Nós vivíamos na imundícia, de toda sorte de impureza, nós vivíamos na cobiça, nem sequer se nomeava entre vós, como convém aos santos. Como era que os santos viviam? Imitando a Deus, imitando a Jesus Cristo. E nós, outrora, antes de vir para a luz, nós vivíamos na imundícia da carne, na impureza, na cobiça. Mas, meus amados irmãos, também nós vivíamos, que ele diz, nem conversação, nem palavras torpes, ou palavras de duplo sentido, ou palavra escandalosa, ou piadinha indecente. Isso, outrora, nós fazíamos, mas agora, a nossa boca é para glorificar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o salmista Davi diz no Salmo 40, se não me falta a memória, ele diz: esperei com paciência o Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, Jesus Cristo, e ele tirou aquilo da minha boca que não agradava a Deus, e ele diz: ele colocou um novo cântico na minha boca, um hino de adoração a Deus. Muitos verão, as pessoas verão e temerão ao Senhor através deste cântico, através do nosso testemunho. Então, devemos andar na luz como filhos da luz. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: antes, pelo contrário, em ações de graças, sabeis, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Deus. Então, quando nós praticamos estas coisas, nós não íamos herdar o reino de Deus, porque as obras que fazíamos não agradavam a Deus. Nós vivíamos nas trevas, aleluia, mas o Senhor nos trouxe, nos tirou das trevas, nos iluminou, tirou as escamas dos nossos olhos, e hoje passamos a enxergar e a entender a palavra de Deus através do Espírito Santo. No verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, com filosofias. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Muitas pessoas vão querer enganar e dizer: olha, a tua vida era bem melhor quando você vivia no mundo. Mas, meus amados irmãos, isso é mentira, isso é engano do inimigo. Se nós tivéssemos continuado no mundo, a morte era certa para nós. Isso tanto morte espiritual como morte física. Mas ele diz: os filhos de Deus
não podem ter participação com as trevas. Que comunhão tem as luzes com as trevas? Nenhuma. Então o apóstolo Paulo fala no verso 7: portanto, não sejais participante com eles. Aqueles que vivem nas trevas, não podemos ter participações com ele. A Bíblia diz em Salmo 1, ele diz: bem-aventurado é o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ante o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, e que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas nunca caem. Aleluia, aleluia. As suas raízes estão na fonte da água. E ele diz: mas não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha, é uma folha seca levada pelo vento. E ele diz que o ímpio não ficará na congregação do justo, quer dizer, as trevas não podem ficar com a luz, não tem comunhão nenhuma. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Éfeso para eles terem cuidado com isso. E o Espírito Santo de Deus está falando comigo e contigo nesta noite, para que nós não venhamos também cometer este erro, correr este perigo. Devemos ter cuidado, igreja. Aleluia. E o que mais? Aleluia. Olha o que aqui Pedro diz: porque os filhos de Deus não podem ter participação com as trevas, porque temos participação da natureza divina. Por que os filhos da luz, os filhos de Deus, não podem ter participação com as trevas? Porque temos participação da natureza divina de Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Olha o que o apóstolo Pedro diz: pelas quais nos tens otorgado suas preciosas e grandiosas promessas de Deus, para que por elas vos torneis participante da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, como os filhos de Deus, não podemos andar nas trevas, porque nós temos a participação divina em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que mais? Das promessas de Deus, nós também temos participações das promessas de Deus. Efésios capítulo 3, olha o que diz, aleluia. Efésios capítulo 3, verso 3: e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: assim, quando lerdes, poder perceber o meu entendimento sobre o ministério de Cristo. Aleluia, o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelada pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. Verso 6: significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os filhos da luz não podem participar com as trevas, porque é a natureza divina, e são participantes das promessas em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós somos também participantes dos sofrimentos de Cristo. Aleluia. Olha o que ele diz:
a palavra de Deus. Aleluia. E também, irmãos, nós vemos também da santidade. Somos participantes também da santidade com Ele. Hebreus, capítulo 3, verso 1. Olha o que diz. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós devemos participar de sua santidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12. Olha o que ele diz também. 10, verso 10. Portanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhe parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente de sua santidade. Os nossos pais terrenos nos castigavam quando nós cometíamos algum erro, para que nós não viéssemos praticar mais. Assim Deus também, como um bom pai, Ele nos disciplina quando nós erramos. Por quê? Porque nós temos a participação com Ele na santidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós vemos, irmãos, devemos lembrar de onde saímos. De onde foi que nós saímos? O apóstolo Paulo responde, 1 Tessalonicenses, verso 5. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De onde nós viemos, outrora vivíamos como filho das trevas, mas hoje nós somos filhos da luz e devemos andar na luz. Louvado seja o nome do Senhor. E isso está no verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Meus amados irmãos, e como é que o filho da luz anda, pastor? Os irmãos conhecem a palavra de Deus. Devemos praticar o fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5. E qual o fruto do Espírito, pastor? Amor, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso é andar na luz, fazer a vontade do Senhor. Você tem domínio próprio, você anda na fé, você tem dado um bom testemunho aonde quer que você passe. Mateus capítulo 5, quando Jesus Cristo ali ele fala do monte das bem-aventuranças, ele diz assim: vós agora sois sal da terra e luz do mundo. Ninguém se acende uma candeia para colocar debaixo de um cesto ou debaixo de uma bacia. Quando nós acendemos uma luz, é necessário que ela brilhe. Então, igreja, esta luz que há em nós não é de nós mesmos. Esta luz que está em nós é de Jesus Cristo. Então deixe a luz de Cristo brilhar na tua vida, porque o mundo em que nós vivemos é um mundo que vive nas trevas, e nós, como filhos da luz,
temos que brilhar, devemos dar um bom testemunho, devemos ter cuidado com a nossa atitude, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas. Mas, se nós vivemos de modo ou de acordo com o curso deste mundo, nós não estamos agradando a Deus. Tenha cuidado, olha a responsabilidade que está sobre a tua vida. Através do teu testemunho, de bom ou ruim, você pode tirar uma pessoa dos caminhos do Senhor, você pode tirar uma pessoa do aprisco, porque tem muitas pessoas hoje que são decepcionadas com o Evangelho por causa de irmãos que não dão um bom testemunho, vivem uma vida nas trevas, mergulhados nas trevas, estão na igreja, mas não vivem uma vida digna diante de Deus. Então devemos ter cuidado, igreja, com o nosso procedimento, porque um dia iremos prestar conta com o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 9. Devemos ter o fruto do Espírito. Olha o que diz no verso 9: porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Então, se eu e você temos o fruto da luz, você ama a justiça, você é contra a injustiça, você é contra a mentira, você ama a justiça e odeia a mentira. Isso é o fruto que consiste da luz: bondade, justiça e verdade. Nós vamos ver aqui o que é que João diz. Devemos ter o fruto do Espírito. 1 João 3. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 João capítulo 3, verso 7. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aleluia. João disse: filhinhos, ninguém vos iluda com mentira, com engano, porque quem pratica a justiça é justo. O mundo em que nós estamos vivendo é um mundo de injustiça. Nós não devemos compartilhar com as coisas do mundo aquilo que Deus rejeita, que é pecado para Deus. Nós também temos que colocar a composição de filhos da luz e dizer: isso é errado, mesmo que você venha a sofrer represália por isso, mesmo que o inferno se levante sobre a tua vida, mas não se preocupeis, porque maior é aquele que está em mim, em ti, do que aquele que está no mundo, que é mentiroso e que é homicida, que é o diabo, que o Senhor repreenda. 10, versículo 10: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando sempre o que é que agrada ao Senhor. O que é que agrada ao Senhor? O que é que agrada? Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz? Devemos aprender o que é agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo responde, Romanos, capítulo 12, olha o apóstolo Paulo, verso 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Aleluia.
Ele diz assim para os irmãos, para os cristãos que estão em Roma: eu rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei aos vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto lógico ou culto racional. Aleluia! Nós somos templos e morada do Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz isso em 1 Coríntios, ele diz isso, 1 Coríntios no capítulo 3. Não sabeis que sois templo e morada do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Então, meus amados irmãos, como filhos da luz, devemos apresentar o nosso corpo é santo, o nosso corpo não pode viver na prática do pecado, o nosso corpo não pode mais andar nas trevas, porque foi comprado com um preço muito alto. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 2, depois de nós apresentar nosso corpo santo e agradável a Deus, que é o nosso culto lógico, ele diz no verso 2: e não vos moldei ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a vontade de Deus, Ele quer que nós venhamos viver uma vida santa. O nosso corpo é santo. Apresentar o nosso corpo como um culto lógico e agradável a Deus, que a luz do Espírito Santo venha brilhar cada dia mais em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 11: não devemos nos associar com as obras das trevas. Vamos ler o verso 11. Não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Qual é as obras das trevas, irmãos? Quem vive nas trevas vive uma vida injusta, vive uma vida de mentira, vive uma vida de prostituição, vive uma vida de farra, bebedeira, nas drogas, na orgia, porque eles acham bom. É obras infrutíferas para o reino de Deus. Deus abomina isso. E Ele diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Reprovai-as. Não vem de Deus, não agrada a Deus. E nós, como os filhos da luz, devemos dizer: está errado, não aceito. Porque você quer ser santo. Com certeza, somos santos. Outrora andava nas trevas, hoje somos luz. Fomos iluminados através do Espírito Santo de Deus. O Senhor tirou os escamas dos nossos olhos. Hoje conseguimos entender a palavra, a mensagem de Deus que vos explano nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo fala: jamais vos coloqueis em um jugo desigual. Jamais os coloquei em um jugo desigual. Ou é luz, ou é trevas. É um jugo desigual. Com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? O que há em comum entre a justiça, aquilo que é justo, ou a injustiça, a mentira? Não tem nada a ver. Então o apóstolo Paulo diz: olha, não vos coloquei em um jugo desigual.
com os descrentes. Pois o que há de comum entre justiça e injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Não tem comunhão nenhuma. Não tem comunhão nenhuma. Então, meus amados irmãos, não devemos nos associar com as trevas, porque não pode haver comunhão. Não pode haver comunhão. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como um único exclusivo Salvador, as nossas atitudes mudam, o nosso linguajar muda. Você quer falar de Jesus, você quer falar de céu, você quer falar de salvação. Aquelas pessoas que outrora, que eram teus amigos, eles vão chegar para você com aquelas mesmas palavras, com aquelas mesmas palavras, e você não vai aceitar. Você vai falar palavras agora do reino de Deus, e essas pessoas vão ficar chateadas e vão sair de perto de você. Isso aconteceu comigo, igreja. Os amigos se afastaram, porque a conversa que eles tinham já não me alegrava mais, e aquilo que eu tinha para falar também, eles também não concordavam. Então, não pode haver, jamais vos coloquei um jugo desigual com os descrentes, pois o que é em comum entre a justiça e a injustiça? O que comunhão pode ter a ver a luz com as trevas? Que harmonia há em Cristo e Belial, que pecaria, pode se estabelecer entre um crente e um incrédulo? Jamais. Por isso que a Bíblia diz, se referindo ao Salmo 1, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E como é que vive o ímpio? Vive como uma moinha, girando, não tem lugar certo. Vive como uma folha seca, o vento leva para um lado e leva para o outro. E o ímpio não ficará na congregação do justo. É a palavra de Deus. Aleluia. 12. Pois é vergonhoso, olha o que diz. Porque o que eles fazem, ou fazem em oculto, o só referir, é vergonhoso o que eles fazem às escondidas. O que o ímpio faz nas escondidas é vergonhoso. E ele diz, eu não vou nem falar. O apóstolo Paulo fala, né? Pois é vergonhoso as coisas que eles fazem na escuridade. O que é que eles fazem na escuridade? O verso 3 responde, eles vivem na imundícia de toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer nomeia entre vós, como convém aos santos. Então eles vivem com esta prática. 13, verso 13. Mas em todas as coisas, quando reprovada pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra daquela parábola que Jesus Cristo conta, que aquela mulher que perdeu a dracma, ela começou ali entre desespero, e naquele tempo as casas tinham pouca iluminação, e aquela mulher entre desespero, ela só foi encontrar a moeda quando acendeu as luzes, quando acendeu as candeias. Aleluia. Quando a luz chega, aquilo que está escondido, aquilo que está perdido é achado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas que eles fazem vão serem condenadas com a luz. João 3, 19 e 20. Olha o que diz. João 3, Evangelho de João 3, capítulo 3, verso 19 e o verso 20. Olha o que diz a palavra de Deus. E o julgamento é este: quando as trevas rejeitam a luz, vem a condenação. Não porque Deus queira, porque Deus é mau, não. Deus está dando muito tempo para o homem se arrepender, mas o homem prefere viver nas trevas, porque ele acha gostoso, porque é aquilo que ele faz à escondida. Mas ele diz aqui no verso 19 do Evangelho de João capítulo 3,
E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram malignas, as suas obras eram más. A luz veio, Jesus Cristo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Verso 20: pois todo aquele que pratica o mal, odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras seja exposta. Então quem vive no pecado, quem gosta do pecado, jamais vai vir para a luz, se ele não abrir o coração. Se ela não abrir o coração, vai morrer no pecado, vai viver nas trevas para sempre separado de Deus, naquele grande dia, no dia do julgamento. É uma pena, mas as pessoas rejeitam a palavra de Deus. 14. Mas o apóstolo Paulo diz: pelo que diz, para você que me assiste nesta noite, para você que tanto já ouviu a palavra, mas você que prefere andar nas trevas, mas o Senhor diz aqui, para mim e para você nesta noite, no verso 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo Jesus te iluminará. Você que está ouvindo a palavra nesta noite, não é a palavra do pastor Miqueias, é a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração nesta noite, porque eu sei. Então você que vive nesta vida nas trevas, venha para a luz. Se você não vier, sinto muito, vai morrer e vai viver nas trevas para sempre. É o que o Evangelho de João diz, no capítulo 3, no verso 19 e verso 20. Mas você, ao ouvir esta palavra, abra o teu coração, tenha cuidado. Ou você, que outrora foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus e voltou para as trevas, esta mensagem também é para você. Se reconcilie com o teu Senhor nesta noite, porque Ele está voltando. E Ele diz: desperta tu que dorme, levanta entre os mortos, e Cristo te levantará, Cristo te iluminará, através do Santo Espírito do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Ele faz uma alerta para os que ainda estão, os que estão acordando, aqueles que estão dormindo: desperta tu que dorme, que o Senhor Jesus Cristo te iluminará. Vamos ler Isaías capítulo 60, para encerrar a mensagem desta noite. Isaías 60, verso 1, 2 e 3. Põe-te em pé, levanta-te e resplandece. Ei, irmão, você que está nessa vida, você que foi tocado pelo Espírito Santo, você que um dia andou na luz, você que está dormindo, o sono da negligência, você que está entre os mortos, ei, desperta-te, volta para a luz, volta a praticar as boas obras. Cristo está triste contigo. Você que vive uma vida que já foi iluminada, você que foi um obreiro, que você que já foi um pregador, uma pregadora da palavra de Deus, mas você não vigiou, caiu. Esta mensagem é para você nesta noite. Levanta entre os mortos, porque Cristo, Ele tem poder de iluminar, tirar as escamas, tirar você das trevas e trazer para a luz. Isaías diz, 60, verso 1: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, portanto a tua luz é chegada, e a glória de Deus raia sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz no verso 2: em verdades, as trevas cobriram a terra e a escuridão,
envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face do Senhor, e a sua glória aparece sobre ti. Deus está falando ao teu coração nesta noite, meu amado irmão, que me escuta, onde quer que este vídeo esteja sendo reproduzida. O Espírito Santo está falando, as trevas cobriram o mundo, mas você pode voltar a brilhar. Volte para o Senhor nesta noite. Jesus Cristo está voltando, Ele está te dando uma oportunidade, está dizendo: olha, levanta-te, desperta, tu que está entre os mortos, porque Cristo te iluminará. Cristo não desistiu de você. Ele está de braços abertos dizendo: vem, filho meu, vem, filha minha. Eu sei que você caiu, mas eu não desisti de você. Eu estou aqui de braços abertos. A porta da graça ainda está aberta, e você tem a oportunidade nesta noite de estar entregando a tua vida ao Senhor, ou se reconciliando com Ele. Se você deseja, meu amado irmão ou minha irmã, entregar a tua vida ou se reconciliar com o Senhor, você pode fazer isso nesta noite. E quando fizer isso, procure uma igreja mais perto de sua casa, uma igreja séria, que pregue a palavra de Deus, pura e santa. Então nesta noite eu encerro a palavra de Deus e quero fazer uma oração por você nesta noite. Você que está entregando a sua vida ao Senhor, fique de joelho para que eu possa orar por você, dizendo: Senhor, eu entendi a tua palavra. Senhor, um dia eu brilhei, um dia eu fui luz, mas eu não vigiei, Senhor. Eu fui para as trevas, mas hoje a luz brilhou na minha vida, e eu quero o Senhor de novo na minha vida. Então, meu amado irmão, fique de joelho para que eu possa orar por você nesta noite. Querido Deus e eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, que me encontro aqui, Pai, na tua casa, neste recinto sagrado, transmitindo, Senhor, a tua santa palavra, Pai, falando para a tua igreja. E por esse, Senhor, por esta que escuta na sua casa, que está agora, Senhor, em lágrimas, Senhor, reconhecendo, Senhor, o seu erro. Então, Pai bendito, em nome de Jesus, toma esta vida, Senhor, em tuas santas mãos. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Purifica, Senhor. Dá ânimo, Senhor. Levanta esta pessoa, Senhor, para que ela possa, Senhor, deixar a luz do Senhor brilhar novamente na sua vida, e que ela venha, Senhor, dar um bom testemunho, Pai, para a glória do teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, protege, Pai, neste momento. Toma ela em tuas santas mãos. Guarda, Senhor, de todo mal, e que esta pessoa, Senhor Deus, venha ter força, Senhor, para lutar contra as trevas, Senhor, e deixar a luz de Cristo brilhar na sua vida. Pai bendito, muito obrigado. Eu te louvo, Senhor Deus, e já te agradeço por esta rica oportunidade. Pai bendito, as nossas vidas entregamos em tuas santas mãos. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, e graças a Deus.